Vamos receber a palavra que o Senhor preparou para nós nessa noite? Eu queria falar de um tema diferente hoje. Nós vamos aprender algumas coisas novas hoje. Eu pedi até para colocar uma imagem para mim no telão, para inspirar você. Amém? Pode colocar aí. Vê se você está conseguindo enxergar. Tá, não. Se puder apagar um pouquinho, melhor, né? Fica muito claro. Amém. Em breve nosso telão vai estar chegando. Glória a Deus. E as imagens vão ficar mais bonitas na igreja, né? Até para quem também está assistindo conosco na transmissão. Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre sermos unidas como leoas. Amém? Ali é uma imagem de uma savana, um lugar, um habitat natural, né? Das leoas. E olha que coisa interessante, leoas caminham juntas, amém? Você sabia que os leões, né, a espécie dos leões, das leoas, são os únicos felinos que andam em bando? Você sabia disso? Você pensar numa onça, numa tigresa, né, ou outro tipo de felino, eles não andam em bando, eles andam de forma solitária, mas a leoa, ela anda em bando, amém? Vê se tem uma leoa aí perto de você, olha para o lado aí, sem ofender, tá, irmãs? Em nome de Jesus, tá? É um elogio, porque as leoas, elas são inspiradoras, elas são uma criatura icônica, né? Porque elas têm nelas habilidades, virtudes, tem coisas muito especiais que nós vamos aprender com as leoas hoje. E o que o Senhor tem falado ao meu coração é que nós somos as filhas do rei, não é? Nós somos filhas de Deus e servimos ao leão da tribo de Judá. Então quem é filho de rei, quem anda com leão, é leoa. Amém, irmã? Glória a Deus, fica com vergonha não, tá bom? Ser uma leoa, ser uma coisa boa, porque a leoa é corajosa, a leoa é aquela que está sempre pronta para caça, a leoa se lança diante dos desafios, ela não tem medo dos ataques que vêm, né? Dos perigos que surgem no meio do caminho, porque ela é valente, ela é corajosa. Mas o que faz a leoa ser um animal forte e sempre vencedor é porque ela não anda sozinha, ela anda em bando, amém? Então eu queria falar um pouquinho com você nessa noite sobre isso. O Senhor ministrou muito esse mês ao meu coração, que nós precisamos aprender, queridos, a sermos irmãs. Quem esteve no jantar Mães e Filhas, né, que nós fizemos mês passado, o Senhor tem falado tanto sobre conexão, retomar algumas conexões, sermos curadas em algumas conexões da nossa vida que são tão importantes, e Mães e Filhas é uma delas, que nós precisamos resgatar, precisamos rever, precisamos ser curadas. Mas também, queridos, o Senhor falou comigo sobre a conexão de irmãs em Cristo, de mulheres que são filhas de Deus. Nós precisamos vencer desafios para permanecermos ligadas, conectadas. Sabe, querida, presta atenção numa coisa. Quando a gente se divide, a gente enfraquece. Mas quando a gente se une, a gente se torna mais forte, muito mais. Amém? Mas nós estamos vivendo um tempo no mundo e na sociedade de polarização. Já ouviu essa palavra? Polarização. O que quer dizer isso? De jogar as pessoas para extremos. Uma parte vai para o lado de cá, outra parte para o lado de lá. Um gosta do azul, outro gosta do verde. Só tem dois lados. Você tem que escolher de que lado você fica. É um tempo de engano, é uma preparação para a vinda do anticristo. Então, o mundo tem trabalhado em cima de divisão, muita divisão, em todos os setores. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você pode achar que não, mas ficar unido
andar junto, caminhar ao lado, é um esforço, não é natural. Quando a gente não está bem, o mais fácil é a gente fazer o quê? Se afastar, se isolar, se esconder, não é verdade? Ficar no nosso cantinho, não é assim? Muitas vezes, gente, para a gente caminhar junto, exige um esforço, uma intenção, sabe? Você tem que lutar para que isso aconteça. A unidade é algo tão poderoso. O inimigo tem tentado minar, né? A unidade da igreja, a unidade das mulheres, em especial que nós vamos falar aqui hoje. Deixa sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 4, versículo 3. Para você entender que não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus já nos instrui. Efésios 4, 3. Olha o que diz. Fala sobre a unidade da fé. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, está escrito na sua Bíblia? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por aí vai o texto. Quantas passagens no Novo Testamento recomendam para os irmãos andarem juntos, para um apoiar o outro, suportar uns aos outros em amor, não desistir dessa unidade, dessa comunhão. Em Atos a gente vê a igreja nascendo com forte comunhão. Era tão necessária essa comunhão para a sobrevivência deles, para a vida espiritual deles. Então preste atenção, minha irmã. Existe o engano do inimigo que diz que você consegue viver a sua vida espiritual sozinha, mas é uma mentira do inferno, porque nós precisamos umas das outras para nos fortalecer na fé. Não se engane, precisamos umas das outras para receber aquilo que não temos, porque o Senhor não deu tudo para você. Tem coisas que você tem, mas tem coisas que a sua irmã que está do seu lado é que tem, e nós precisamos. E o Senhor fez assim para que a gente não se orgulhasse. O Senhor depositou em cada uma porção para que pudéssemos compartilhar umas com as outras. Amém? Então declara nessa noite: eu preciso de você, minha irmã. Olha aí para o seu lado. Olha para o lado direito e o lado da esquerda. Fala para ela: eu preciso de você, minha irmã. Preciso mesmo. Então, eu queria que você entendesse um pouquinho sobre essa questão das leoas. Vou destacar alguns pontos aqui de como que é a convivência das leoas. Quem sabe sobre isso? Quem já ouviu falar? Gente, é muito legal. Olha só, primeira coisa, a caça é a maior habilidade de uma leoa. Você sabia disso? A gente acha que é o leão que faz tudo, né? Na selva, afinal ele é o rei da selva, né? Mas o leão, ele é muito bom para matar, sim. Mas quem mais pratica a caça não é o leão, é a leoa. Enquanto o leão às vezes está lá dormindo, né? Estirado lá no campo, a leoa está indo atrás do alimento, está preocupada com seus filhotes. Ela tem nela essa natureza da caça. Você tem também isso na sua vida? Agora, elas não caçam sozinhas. Sabia disso? Olha como é que acontece. Primeiro, elas se reúnem. Elas andam juntas, elas ficam juntas. Elas descansam juntas. Olha ali, na imagem dá para ver um pouquinho. Tem umas deitadas ali. Elas descansam todas juntas. Elas sentem fome juntas. Porque elas comem, né? Normalmente no mesmo tempo. Então a hora da fome é de todas. Elas têm as mesmas necessidades.
elas se espreguiçam juntas, elas se levantam juntas, e elas caçam juntas, e elas depois se banqueteiam juntas. Olha que coisa tremenda, querido. Uma ajuda a outra. A caça que é adquirida para todas, não é? Todas são alimentadas da mesma forma, porque elas andam em bando. O que será que você aprende com isso? Será que a sua luta é você sozinha? Será que você tem costume de ir para as suas caças diárias sozinha? Ou você tem esperado por outras para entrar nas batalhas com você, para buscar o alimento certo que você precisa? Outro aspecto da leoa é o seguinte: elas educam os filhotes juntas. Olha que legal. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você se preocupar só com a educação do seu filho. Você precisa se importar com a criação, com a educação, com o treinamento dos filhos das suas irmãs também. Sabe por quê? Porque eles vão conviver, eles vão andar de perto, eles vão às escolas, sim ou não? Não adianta nós colocar nossos filhos dentro de uma bolha e achar que está tudo certo. As leoas não agem assim. Elas protegem as crias umas às outras. Quando elas veem um filhote em perigo, por exemplo, correndo o risco de ser tragado, se a mãe não estiver perto, a outra leoa vai e salva, porque elas vivem em comunidade. Gente, quem que ensinou isso para as leoas? O nosso Deus maravilhoso já as fez assim. Faz parte da natureza, do instinto delas. E eu quero que você entenda, mulher, que Deus gerou em você também um instinto, uma natureza de proteção, de cuidado. Mulher preocupa, mãe preocupa com o filho. Mãe não dorme sabendo que o filho está em tal lugar, não sei que horas da noite. É ou não é? Enquanto o filho chega em casa, não entra pela porta, o coração não aquieta. Porque existe um instinto materno dentro de nós. Mas nós não precisamos trabalhar sozinhas nos desafios que a gente tem. Tem mães aqui com bebê pequeno, tem mães aqui com filho adolescente, tem mães aqui com filho já criado, com filho casado, com filho já com filho, mas sempre seremos mães. E nós precisamos da ajuda umas das outras para tomar atitudes certas, para receber conselhos no momento de dificuldade. Então, quanto é importante a gente entender isso. Outro aspecto das leoas é o seguinte: as leoas mais fortes protegem e cuidam das leoas mais fracas e feridas. Elas andam em bando, querido. Então acontece delas se ferirem, delas ficarem fracas, e ao invés delas abandonarem, delas deixarem alguém fraco de lado, elas se ajudam, elas se cuidam, elas se fortalecem. É interessante isso, né? Mas infelizmente, queridos, muitas vezes nós, como filhos de Deus, perdemos um pouco essa visão. Então, às vezes, quando está tudo bem com a gente não lembra de que talvez tenha alguém muito perto de nós que não está tão bem assim, que tem algo que nós podemos fazer por ela. Tem um braço, tem um apoio, tem um ombro, tem uma palavra, tem um abraço que pode ajudar alguém a ser curada. Ah, querido, não deixa pessoas pelo caminho, não deixa outras leoas pelo caminho perto de você. Ajude outras também a se fortalecerem. E a última coisa que eu quero te falar sobre elas é que elas limpam umas às outras. Elas se limpam, elas se higienizam. Sabe por quê, queridos? Tem partes do corpo da leoa que ela mesma não consegue se limpar. Seus ouvidos, seu pescoço, seu dorso. Então ela precisa de outra leoa
para lamber. Imaginou? Elas se lambem. Elas se aconchegam, elas tiram os carrapatos e os parasitas que entram na pele, no pelo delas. Sabe, queridos, às vezes a gente está perto de pessoas, de mulheres, que estão sofrendo porque elas não estão enxergando, não estão percebendo as sujeiras que estão nelas. Mas uma leoa de verdade, uma companheira de verdade, ela não deixa que a outra permaneça suja, continue suja, continue se enfraquecendo, sendo sugada na sua energia, na sua vida. Ela ajuda a cuidar, ela ajuda a melhorar. Isso tudo significa a unidade, o amor. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso, sabe? A santificação da sua vida não é só você, todos os dias, se lavar, se limpar, buscar o Senhor. Isso é maravilhoso, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas nós precisamos de alguém que está no nosso lado, para falar algumas verdades para a gente, para dizer quando o pedaço de couve fica agarrado no dente, sabe? Fala assim, irmã, o dente está sujo, né? Aqui, vou te ajudar, um palitinho aqui, vai lá no banheiro, não é? Você percebe o quanto que é importante, porque um dia você vai precisar também, que alguém enxergue algo em você e te limpe, te lave. Jesus disse para nós lavarmos os pés uns dos outros, não é? Por que lavar os pés? Porque eles se sujam na caminhada. Agora, querida, sabe o que atrapalha às vezes a nossa unidade? A gente andar em bando, que muitas vezes a gente não quer ouvir as verdades. A gente fica ofendido às vezes quando uma irmã fala algo verdadeiro para nós, que nós precisamos melhorar, uma atitude, um comportamento, um modo de ser, um palavreado. Quando a gente nega, quando a gente não aceita uma correção, uma instrução de uma irmã igual a nós estamos perdendo a oportunidade de melhorar, de nos santificar. Agora a Bíblia diz que aquele que tem um coração humilde, ele aceita a correção, ele ama a correção. O sábio ama ser corrigido, entende? Então nós precisamos umas às outras. Olha para essa irmã do seu lado aí, será que você tem coragem de dizer para ela assim, irmã, se precisar, pode falar comigo. Só para quem tem coragem, só para as corajosas. Se precisar me falar algo, pode falar. Porque eu quero crescer, porque eu quero melhorar, porque eu quero ser uma mulher mais santa, eu quero permanecer no corpo, sabe? E o corpo do Senhor Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é saudável, amém? Tem que ter saúde no corpo. Você imagina o seu corpo, querido, quando algo não está cheirando bem, quando alguma parte não está bem higienizada, você não fica incomodado? Não é? Então, por que a gente não pode nos lavar umas às outras? Com amor pela palavra, com carinho, não com arrogância, mas com amor. Nós precisamos ser mulheres maduras, queridas, para formar essa noiva de Cristo. Muitas vezes a meninice, a infantilidade, deixa a gente cheio de ofensas, cheio de nhenhenhens, e a gente aqui perde a oportunidade de crescer, amém? Deus colocou você nesse corpo, amém? Glória a Deus para você crescer. Deixa eu dizer algo precioso para você, olha, Margaret Mead foi uma filósofa, uma mulher que estudou o comportamento humano. Olha o que ela falou. Ela disse assim, o relacionamento entre irmãs é o mais competitivo na família. Mas quando crescem, ou seja, quando amadurecem, se torna o relacionamento mais forte da família. Isso é uma constatação.
Isso é fruto de uma experiência dela. Amém? Então, gente, o Senhor tem falado ao meu coração sobre desafios entre irmãs. Será que de verdade não existe um ranço de competição, de comparação, de disputa entre irmãs? Sabe, muitas vezes nós trazemos até mesmo para dentro da igreja o resultado da experiência que tivemos na nossa casa. Você pode perceber junto comigo, quando uma irmã é agarrada com a outra, gente, ninguém separa, não é verdade? Você conhece pessoas assim? Amigas ou mulheres que têm irmãs que são grudadas, que andam junto, faz tudo junto, né? Todo dia se vê, uma ajuda a outra, não é? Porque irmã, quando é madura, quando entende a importância dessa pessoa do seu lado, elas não desgrudam de jeito nenhum. Mas também, queridas, quando a gente se depara com irmãs que não se dão bem, o negócio é tenso. Você já viu situações assim? Às vezes começam desde a infância, né? Lá desde pequenininho. As briguinhas, picuinhas, né? Ai, o pai gosta mais de mim, a mãe gosta mais de mim, né? Você é isso, eu sou aquilo. Muitas vezes começa lá, na nossa infância. Eu não tive irmãs não, mas eu não me sentia muito assim, abraçada pelas minhas primas não. Eu tinha muitas primas, mas não tinha irmãs. Mas tinha um ciúmezinho no ar assim, sabe? Eu senti, eu era uma das mais novas, cheguei por último, né? Sentei na janela e aí tinha assim um ciúmezinho. Mas, querido, eu quero dizer para você que tem uma intriga, tem algo que não provém do Senhor, que eu não sei por qual motivo, às vezes entra no coração, entre irmãs, e vivem uma vida de disputa. Mas o Senhor quer tratar essas coisas em nós. Sabe, queridos, existem dois inimigos muito grandes da unidade do corpo, do bando das leoas. Olha para essa irmã e fala para ela assim, do seu lado: você não é minha rival. Deixa eu dizer para você, a sua irmã não é sua rival. Você não está competindo com a sua irmã. Sabe quais são os seus maiores rivais? O orgulho e a inveja. São esses inimigos sorrateiros, rivais da nossa alma, que atrapalham o nosso relacionamento, nossa comunhão, a nossa unidade. O que Jesus fez na cruz por nós, querido, é tão valioso. O sangue dele é tão precioso e foi derramado para nos unir. Mas o inimigo tenta de toda forma nos separar. Sabe, o orgulho, ele manifesta de que forma? Às vezes quando a gente se acha superior às outras. Sabe a comparação? A comparação, ela é igual uma faca de dois gumes. Às vezes você está aqui, chega uma outra mulher e a gente se compara. Algumas se comparam para dizer assim: eu estou melhor que ela. Acho que hoje eu estou mais bonita. Hoje eu arrumei melhor. Hoje eu estou mais cheirosa. Não é? Isso é uma comparação que nos exalta, que nos faz superiores. Mas também tem aquelas que se comparam e sempre se diminuem, porque a autoestima é baixa, porque não vê valor em si, e sempre acham que são piores do que as outras. Ficam acanhadas, têm vergonha de mostrar o que é, têm vergonha de fazer as coisas, porque tem sempre alguém melhor do que eu. Não é? Quando surge um desafio, quando surge uma oportunidade, muitas falam assim: ah não, chama fulana, fulana sabe fazer isso, ela é melhor que eu, não é?
Então, queridas, cuidado com a comparação. Ela pode levar você a uma atitude de superioridade, de se destacar mais do que as outras, mas também pode levar você a uma atitude de inferioridade. A inveja tem a ver com a inferioridade. Pessoas que sentem inveja porque elas se sentem inferiores à outra. É uma insegurança. Inveja tem tudo a ver com a insegurança. E o orgulho faz a gente se exaltar. Nós precisamos retirar essas coisas da nossa vida, queridos. Precisamos dar uma sondada no jardim desse coração, sabe? Seu coração é um jardim. Ele é lindo, ele é cheio de flores. Ele é belo. Ele pertence ao Senhor, você é dele. Mas às vezes pode ser que entre uma raposinha, sem você perceber, um ladrãozinho sem você perceber, que vem para destruir a sua vinha, porque a comparação, ela rouba a alegria, a comparação rouba a nossa liberdade, a nossa essência. A comparação é destrutiva. Para de comparar. Para de comparar. Muitas vezes eu tenho que brigar comigo mesmo. Não vou comparar. Não vou me comparar com ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Às vezes eu olho para o bispo Paulo. Ele olha para mim, a gente conversa com umas coisas e fala assim, não vou me comparar. Até porque eu sou bem diferente dele. Então para que eu vou sofrer? Para que eu vou ficar martirizando? Por que eu vou deixar que a minha alegria, a minha essência, seja roubada de mim? Por que eu vou entrar na igreja amargurada, mal-humorada, de cabeça baixa? Porque o tempo todo no culto, eu estou olhando para fulano, para ciclano, para beltrano, eu estou vendo, estou pensando quem vai fazer o quê, e como é que eu fico, e eu não desfruto de uma comunhão verdadeira. Ah, queridos, o Senhor quer nos levar a um nível mais alto. Eu quero lançar sobre a sua vida nessa noite um lema. Eu quero te chamar a buscar viver um momento novo na sua vida. Em Filipenses capítulo 2, 3 e 4. Que seja o alvo da nossa vida, do nosso coração. Filipenses 2. 3 e 4. Vou ler o 2, tá? O apóstolo Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? O que Paulo está encorajando os filipenses a viver, queridos? Um coração humilde, fugir do partidarismo. O que é o partidarismo? É dividir, é atrapalhar a comunhão. E eu digo para você, mulher, tome cuidado com isso. Se você sai de um culto, você sai de um evento, de um momento de comunhão, de unidade da igreja, e você junta com 2, 3 para criticar algo, cuidado, você pode não perceber, mas você está dividindo forças. Se esforça para manter-se em unidade. Querido, para o seu bem eu te digo, se esforça para andar junto. Se afastar da comunhão é um perigo. As leoas não se afastam da comunhão delas porque elas sabem que tem predadores escondidos nas selvas.
Ela não sai igual uma louca carregando o filhote dela na boca para viver sozinha, porque ela sabe o risco que corre. Seja humilde de coração e aceite o lugar que o Senhor te colocou, as pessoas que Deus colocou na sua igreja, na sua vida, na sua família espiritual. Querido, eu acho tão lindo. Eu tenho assistido a série The Chosen e hoje, por acaso, vi uma frase lá, um pedacinho do Rios, porque os discípulos de Jesus também se comparavam. Os discípulos de Jesus também criticavam uns aos outros, julgavam uns aos outros. Olha que coisa forte. E lá na série, quando Jesus ele chama Mateus para ser discípulo dele, e Mateus era um cobrador de impostos. Lá na série, o Pedro, o grande Pedro, chega perto de Jesus, mas como assim? Eu não sou cobrador de impostos, por que o senhor está chamando ele? E na série, Jesus diz assim: se acostume com o diferente. Você vai precisar acostumar. Eu vou dizer para você nessa noite, se acostume com o diferente. E aí, querida, diferente pode ser tanta coisa, pode ser até bem pior do que você imagina. Porque Jesus, ele está chamando até hoje os seus discípulos. Ele está em todos os lugares, em todas as partes, convocando os seus discípulos. Até hoje ele chama. E pode ser que você vá se deparar com pessoas muito diferentes de você. E aí? Será que a gente vai dizer para Jesus também: Jesus, esse não, viu? Não, esse não dá não. Acostume-se com o diferente. É o diferente que faz a gente crescer. É a diferente que faz a gente amadurecer, a gente ser curada. Não é alguém igual a você que vai fazer você ser melhor. A gente precisamos ser mulheres, ter coragem de andar com pessoas diferentes de nós. Se você é muito melancólica, não anda com gente muito melancólica. Ai, Jesus, e agora? Se você é muito sanguíneo, não anda muito com sanguíneo também não. O negócio vai ficar difícil. Essa explosão muda do lado, não é? Procure o diferente te completa, diferente te ajuda a crescer. Amém, queridas? Eu quero desafiar você nessa noite. Como que nós vamos cuidar uma das outras? Eu quero saber se você está disposta a ser uma leoa. Primeira coisa, quem está disposta a ser uma leoa? Eu quero ser uma leoa, querido. Eu quero ter essa coragem, essa garra que ela tem. Eu quero aprender a andar em bando. Eu quero ser mais forte do que eu sou. Agora, algumas coisas a gente precisa fazer, começar a fazer entre nós, sabe? Primeira coisa é querer andar junto. Segunda pergunta é essa: você quer andar junto? Você já aceitou sua igreja já? Você já aceitou suas irmãs já? Você já aceitou as pessoas que Deus tem colocado perto de você? Não adianta você amar as mulheres da Índia, se você não ama a próxima que está do seu lado, sentada no mesmo culto que você. Que Jesus mandou a gente amar o próximo. E o próximo é aquele que passa no nosso caminho, que nós nos esbarramos na caminhada. Esse é o próximo. Então precisa querer andar junta, não se afastar. Agora, o que mais que a gente pode fazer, querido, para melhorar a nossa comunhão? Saudar mais, elogiar mais, abraçar mais, demonstrar mais amor. Amém? Quando nós nos encontramos, vamos cultivar isso entre nós, vamos elogiar umas às outras. Não é só porque está vestida assim, assado. Mas irmã, como eu senti falta de você, você faz muita falta. Você é alegre, você é divertida, você é inteligente.
Nossa, você me ajuda tanto. Só que às vezes a gente, como mulher, somos orgulhosos e não elogiamos as outras. Saudar mais, elogiar mais, celebrar mais a conquista da outra. Sabe, uma boa estratégia para você vencer o orgulho? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes a gente é muito boa em chorar com os que choram, consolar, abraçar, entender o sofrimento da outra, mas muitas vezes quando a outra está vibrando, né, ganhou aquela vitória, casou, né, desencalhou, né, sei lá, ganhou aquela bolsa carésima que você queria também, mas você celebra a vitória, a alegria da outra, a festa da outra, você parabeniza, você aplaude, amém? Isso já ajuda a gente a ter mais unidade, mais comunhão. Outra coisa que nós precisamos fazer é saber como a outra está, querer perguntar, mas é perguntar de verdade, como que você está? Ao invés de você falar, irmã, está tudo bem, fala assim, não. Porque às vezes ela não vai ter coragem de falar, ela vai dizer assim, está tudo bem. Mas se você perguntar assim, irmã, como você está? É diferente. Porque querendo ou não, ela vai ter que falar alguma coisa. Não é verdade? Então pega essa. Se você tem interesse pelas pessoas que estão perto de você, queira saber de fato como elas estão, como foi o dia delas, qual foi a luta que ela enfrentou. Se chegou na igreja com um semblante caído, pergunta. Não tenha medo, não tenha vergonha, queira saber. Agora tem outra coisa mais profunda, para quem quer andar em bando. Vai ter hora, querido, que a gente vai ter que fazer pergunta difícil. Leoas em bando fazem perguntas difíceis umas às outras. Sabe aquela hora do confronto? Sabe aquela hora que a gente precisa acertar uma situação, um mal entendido, um tropeço, né? A gente vai ter que perguntar, querido, irmã, você mentiu? Irmã, você está na prática de algum pecado? Isso eu estou falando assim genericamente, tá, gente? Mas cada caso tem seu caso. Querido, se a gente quer viver de verdade o evangelho, a gente vai ter que ser mais direto, mais claro, sem ofender. Perguntar não ofende, já dizia, né? Mas tem gente que ofende. Mas para quem quer andar em bando, a gente vai viver discipulados daqui para frente, com esse nível de clareza. Você quer? Ou você quer ter o discipulado só para você bater papo, jogar conversa fora com as suas amigas? Porque o discipulado é para quem quer crescer. Discipulado é para quem está disposto a ser transformado. Não tem problema se a gente não quiser. Mas é um lugar, querido, para a gente se curar, para a gente confessar. É lugar de rir, é lugar de chorar, é lugar de se abraçar, sabe, de perdoar. E a gente vai precisar entrar nesses lugares mais profundos. O bando de leoas ri, chora, confessa pecados, medos e fraquezas. Sabe quando você chega numa reunião, que cada uma vai contando um pouquinho da sua semana e fala assim, não, para mim está tudo ótimo. Como foi seu dia? Maravilhoso, né? Na sua casa tudo bem? Tudo mil maravilhas. Aí aquela que não está lá muito bem naquele dia, né? Ela vai assim, vai ouvindo uma outra só encolhendo assim, né? Ela se sente um ET. Porque no fundo ela está cheia de problema,
ela está mal, ela está precisando de ajuda, mas ela está num ambiente de tanta perfeição, ou de aparência de santidade, que ela não tem coragem nem de falar nada, não é? Vamos deixar nossas vestes, vamos nos desnudar, vamos ter coragem de expor nossas feridas umas às outras, tirar um pouquinho o nosso título, deixar um pouquinho de lado, e sermos sinceras, sermos verdadeiras naquilo que estamos vivendo. Só há cura se houver confissão, só há cura se houver sinceridade, querido. Tem jeito não se engane, amém? E o que mais que a gente precisa fazer? Orar umas pelas outras. Precisamos. Uma oração de amor, oração de compaixão, oração de fortalecer uma outra. Um dia eu vou precisar que alguém ore por mim, outro dia eu vou estar bem para orar pela outra. Um dia eu vou ser a leoa ferida, e outro dia eu vou ser a leoa que cura. Não tem problema, queridas. O importante é a gente preservar a unidade, o amor, essa comunhão que nos protege na presença de Deus. Amém?